Sextou com a abertura dos campeonatos alemão e francês e início das segundas rodadas da La Liga e da Premier League. Também tem Série B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bet do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sexta com muitos jogos. Matheus Montenegro está sexta recheada, tal como você. Toda semana tem essa piada, né? Incrível. Vamos que vamos, meus queridos. Que sexta-feira maravilhosa, ligas europeias voltando, a gente tava com saudade, né? 5 jogos para analisar, um de cada competição, Fabiano. É isso. E o melhor deles é o final, tá? Digo logo. Fica aí até o final. Muito bem, vamos começar com o Bayern, né? Estreando aí na Bundesliga, né? Que a gente gosta bastante. 3h45 lá na Allianz Arena contra o RB Leipzig. Sexta é dia de bumbum, Bundesliga, né? É, exatamente. Pois é, grande estreia aí contra o Leipzig. O Leipzig que, cara, perdeu alguns jogadores ali, já aparentemente não está tão forte quanto outrora, mas ainda é aquele timezinho chato, aquele time competitivo, né? É o primeiro grande desafio do Bayern aí, não na temporada, porque a temporada pro Bayern já se iniciou e a gente vai ver lá no aplicativo do Game Arena. Vamos começar lá. Inclusive tem o QR Code aqui, ó, aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo do Game Arena, né, para você ter acesso a estatísticas dos confrontos, informações, classificação, últimos confrontos, retrospecto recente, notificações em tempo real, né? Você que tá, tô ali ocupado, mas gosta de ficar recebendo ali as notificações, baixa aí o app do Game Arena, beleza? O Bayern de Munique já começou a temporada, né? Porque ele jogou a Supercopa da Alemanha, foi campeão da Bundesliga, enfrentou o campeão da Copa da Alemanha, o Stuttgart, na temporada passada e venceu por 2-1, tá? Um jogo bem movimentado, como é a cara do Bayern de Munique, né, velho? Normalmente ele é avassalador no futebol alemão, tá? Mas muitas vezes acaba sofrendo um golzinho também, são jogos bem movimentados e... Cara, amistoso, eu sempre fico um pé atrás, né? Mas enfim. Amistoso, mas venceu todos, né? Venceu ali 2-1. Quer dizer, ele perdeu. Não, que a derrota já foi a do PSG. Mundial, né? Eliminação. Ele só fez 3 amistosos, porque deu uma bugadinha ali, repetiu do Tottenham. Mas foi 2-1 no Grasshoppers, 4-0 no Tottenham, 2-1 no Olympique de Lyon, né? E o último jogo oficial da temporada passada, no caso, foi a derrota para o PSG por 2-0, que foi nas quartas, né, velho? Isso, quartas de final. Bom, e o RB Leipzig? Bom, ele não jogou partidas oficiais ainda na temporada, né? Tem uns amistosozinhos aí pra gente ver. Quer dizer, jogou já começou a Copa. Alemanha, né? Cara, acho que foi 32 avos, tá? 4-2 contra o Sandhausen, salvo engano. Eu acho que é a terceira divisão. Se não for terceira, é a segunda, o Sandhausen, tá? E aí teve uns amistosozinhos, ó, bem movimentados, tá? Marca muitos gols. E isso é tradicional, até dos últimos anos também. Normalmente tem um ataque forte, né? E, cara, se você ver aí, ó, até na sequência de amistosos também, teve amistosos contra o Santos, diga-se de passagem, né? E o último jogo oficial foi a derrota para o Stuttgart na última rodada da Bundesliga. É isso. A gente pode ver aí, Matheus, os últimos confrontos entre eles, tá? né? Eu acho que é bom. Porque o ambas marcam foi frequente aí. O ambas marcam bateu nos últimos 4, é isso? 3-3, 5-1 pro Bayern, 2-1 pro Bayern, 2-2 e 3-0. Aqui foi a Supercopa, que foi aquele título que o Harry Kane perdeu, né? Mas de lá pra cá, velho, 4 jogos seguidos extremamente movimentados, pelo menos 3 gols em todos os jogos, ambas marcam batendo. É a tônica que eu disse, né? E ainda mais estreia, eu acho que não vai ser aquela coisa que o Bayern vai ser avassalador e meter uma goleada. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo porque o favoritismo, Fábio, no caso, tem que botar o jogo, né? Jogo, né? Eu tava fazendo a análise pré-jogo ali, que a gente vai fazer já, e aí também para ensinar o apostador a pesquisar o jogo, né? Sempre importante. Bom, Bayern de Munique aí, ó, cotaçãozinha 1,24. E aí aquela coisa. Pouco, né? É uma que a gente considera baixa, né, velho? Estreia, o Leipzig não é daqueles adversários mais fracos, se fosse um Bochum da vida, né? Heidenheim. Um Heidenheim, beleza. Mas é o Leipzig, né, velho? E eu tenho meu pé atrás. E aí, pra gente buscar algo de valor em termos do Bayern de Munique, única e exclusivamente, por exemplo, nenhum handicap -1 tem odd, teria que pegar um handicap -1,5, que obrigaria pro Bayern vencer por 2 ou mais gols de diferença para você obter lucro. E eu já tenho meu pezinho atrás, tá? Eu prefiro focar aí a estatísticas recentes do confronto, né? Confrontos recentes. O próprio Bayern jogou um jogo oficial nessa temporada, foi um 2-1, o Stuttgart criou muito, tá? Teve muitas chances de gols diante do Bayern de Munique. A gente viu que o primeiro jogo oficial do Leipzig na temporada também foi bem movimentado, um 4-2 na Copa da Alemanha. Então por isso, velho, eu prefiro focar no ambas marcam, tá? Que tem até uma odd melhor do que o handicap -1,5 do Bayern de Munique. Eu prefiro acreditar que o Leipzig vai conseguir deixar um golzinho do que o Bayern vai vencer de forma avassaladora o Leipzig, tá? Até porque é estreia. Então eu acho que essa aqui acaba sendo a opção de melhor custo-benefício, mais segura, por isso a gente vai nela. Muito bem, ambas marcam aí para Bayern e RB Leipzig. Bom, a gente sai da Alemanha para a França, porque o PSG estreia também contra o Angers. Angers. Angers ou Angers? É, Angers, né? Angers era se fosse Premier League, eu acho. E qual é o nome da liga? Ligue 1. Ligue 1. Sexta, 3h45, lá no Parque dos Príncipes. Parc des Princes, no caso, né? Pois é, e o PSG, hein, Fábio?
Ainda tá um pouquinho cansado, né? Pós-Copa do Mundo, teve uma das menores pré-temporadas aí, Uma semana, né? Teve né? uma semana só de treino. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente dar uma ilustradinha. E vai pegar um Angers que foi bem, tá? Na estreia. Já, aqui é a segunda rodada, né? Diferentemente do alemão Isso. que vai estrear agora. Aqui já é a segunda rodada. PSG estreou contra o Nantes, venceu por 1-0, placar magrinho, como a gente previa, né? Diga-se de passagem. Estreia, impactado ainda por essa questão da pré-temporada curta. Tanto que o PSG só fez um amistoso oficial ali, né? Que foi contra o Tottenham. Quer dizer, isso foi a Supercopa da Não, foi UEFA, né? Supercopa. Não fez ele jogou, amistoso, pô. né? Pior ainda, né? Ele fez esse jogo contra o Tottenham, inclusive, deu pra ver que fisicamente ele não tava ali ainda, tá longe de estar 100%. Eu diria que até pra esse jogo contra o Angers ainda não está 100%, diga-se de passagem, tá? É um time que sequer jogou amistoso, né? Corrigindo aí a informação, que já estreou vencendo o Nantes por 1-0. Enquanto isso, o Angers, que é uma equipe ali cotada para brigar para não cair, tá? Talvez até aquelas previsões ali da Opta, a previsão aí pro Angers é ser 14º, 15º, lembrando que são apenas 18 times, né? Então é briga contra o rebaixamento a previsão do Angers, mas estreou vencendo o Paris, né? Que é inclusive uma das novidades aí dessa temporada, o Paris FC chegando na elite do futebol francês, ele venceu por 1-0 na estreia jogando em casa. Ainda tomar gol faz tempo, hein? Nos amistosos, Sim, nos ele não amistosos tomou nenhum não, gol, não, né? né? Olha só. Incrível. Bom, Cara, ele não tomou gol, quer dizer, tomou aqui, ó. É porque também fez muito amistoso, né? Mas é isso, tá? Até a temporada passada a gente viu aí que ele encerrou a temporada passada com 2 vitórias nos últimos 3 jogos até. Tá? isso. Vamos ver quanto os placares contra o PSG, só pra gente ter uma Uma noção, né? Confrontos recentes entre eles. 1-0 pro 1-0, PSG. magro, e 4-2. E um 2-1 ali também. 2-1, né? É. Não foram goleadas tranquilas. Estratosféricas. Como Bom, o PSG às vezes mete, né? É isso. Bom, vamos agora para o momento bet nacional, o favoritismo do PSG, Matheus Montenegro, mas essa odd aí não dá, né? A gente tá pagando praticamente para apostar no PSG. Absurdo, tá? E aí temos que combinar essa vitória com algo. E aí? Tipo, o PSG ao longo da temporada no Campeonato Francês vai ser muito isso aqui, tá? Jogos em casa contra esses times de meio pra baixo. PSG talvez, vale pro Bayern também, que é mercado de escanteios, tá? Se o gol não sai cedo, né? Se tiver... E até quando o gol sai cedo, porque esses times atacam sempre, né? Até quando estão ganhando, eles atacam. Então, talvez seja o mercado ali no ao vivo, né? Você tem que estar vendo o jogo e tendo a leitura ali se realmente tá uma boa probabilidade de escanteios. Mas no pré é sempre muito difícil ter odds interessantes. Perfeito, Fábio, irmão. E aí, qual é a análise que a gente traz aqui para esse confronto, tá? Ainda é a segunda rodada da Ligue 1, o PSG ainda não está 100%, né? Venceu o Nantes só por 1-0 ali na estreia, o Angers fez uma estreia boa. Então a gente não imagina ser essas goleadas absurdas que o PSG até faz com uma certa frequência no Campeonato Francês, um 5-0, 6-0, 6-1, 7 eventualmente. A gente acha que não vai chegar nesse ponto. E a gente vai falar muito de valor aqui, né? Se a gente quiser apostar em algo a favor do PSG, meu irmão, a gente teria que pegar um handicap menos 2,5, que é para o PSG vencer por 3 ou mais gols de diferença. Eu acho que é um risco muito alto, tá? A gente ainda tá falando de segunda rodada. Claro, o PSG tem total chance aqui, pode muito bem ser 3-0, 4-0, não é loucura nenhuma, né? Tem total capacidade. Mas eu prefiro me precaver, tá? Eu acho que a linha de raciocínio, ela vai justamente numa contramão disso aí. Eu acredito que uma opção melhor para esse confronto é você pegar a vitória do PSG, né? Isso aí eu acho que vai bater com certa tranquilidade, com menos de 4,5 gols do PSG. Não é menos de 4,5 gols no jogo. Aqui é uma proteção muito maior. Porque se for inclusive teve um 4-2 na temporada passada. Se for 4-1, 4-2 e 4-3, aqui é green. O menos de 4,5 gols no jogo seria red. Cara, eu acho que é por aí, tá? A gente tem uma gama de resultados gigantescas aqui a favor do PSG, né? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 2-1, 3-1, 4-1, 3-2, 4-2, 4-3. Todos esses placares vão ser grid nessa aposta. A gente acha que vai ficar por aí. Também não imaginamos que o PSG vai tropeçar em casa diante do Angers. Então, por isso, essa vai ser a nossa dica do tips aí para o confronto. Muito bem. Saímos da França, Matheus Montenegro. Vai muito bem, stake aí colocada. Vamos para a Inglaterra, porque tem West Ham e Chelsea. Só pegar como é o nome, velho? O Euro. Para ir de Paris para Londres, né? Isso, Esqueci o nome ali, como é o nome? Eurotrain. Acho que é o Eurotrain. É uma parada assim. Enfim, faltou cultura agora aqui pra gente. Bom, sexta, 4 da tarde, lá no Estádio Olímpico de Londres, né? Tem o West Ham e Chelsea. O West Ham que começou mal, né? E o Chelsea também, né? Tropeçou, só empatou em casa. Vamos agora pro nosso aplicativo do Game Arena. A questão é que o West Ham já vem mal desde a temporada passada, tá? É um projeto que não tá engatando muito esse do West Ham, né, velho? Enquanto o Chelsea vem no crescente, se você considerar aí as últimas temporadas, atual campeão do mundo, né, diga-se de passagem. Vamos dar uma olhadinha aqui na estreia das duas equipes, né? O West Ham aqui, cara, eu não sei, tá, velho? Esse West Ham acho que vai brigar pra não cair esse ano. Perdeu de 3-0 para o Sunderland, a equipe que subiu agora. É um jogo que estava até equilibrado, tá? O Sunderland no final do jogo fez 3 gols. Sim, lembrou muito o Vasco contra o Santos. Tava um jogo até relativamente equilibrado, depois o Wolf deslanchou, deslanchou fazendo muitos gols.
Mas realmente não jogou bem não, o West Ham. Tá? O Sunderland ele foi melhor, mereceu a vitória. Talvez Cara, o placar até seja um pouco mentiroso, os 3-0, mas de fato o West Ham não jogou para vencer. E o time não mudou muito em relação à temporada passada, né, velho? É o Lucas Paquetá, tem o Fulkrug ali na Que frente. agora está o liberado, né? Ward-Prowse, Foi inocentado. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ele foi oferecido ao Chelsea até. Parece que o Chelsea está interessado aí nele. Cara, foi uma temporada passada, ele até encerra com a vitória ali diante do Ipswich, mas, salvo engano, ele ficou em 14º, 15º. É aquela coisa, ele só não brigou para não cair temporada passada porque tinha 3 times muito abaixo da média da temporada passada da Premier League. Mas foi aquele time que nem esboçou uma briga por competição europeia, não, tá? Time de baixo, de meio para baixo de tabela da Premier League. Tem pela frente o Chelsea, que deu uma vacilada na estreia, né? Que deu uma vacilada. Mas era um time chato, né? É um timezinho chato, Crystal Palace que foi atual campeão da Supercopa da Inglaterra com o Community Shield, né? Acabou empatando no tempo regulamentar contra o Liverpool, foi campeão nos pênaltis. O time do Crystal Palace que já tem um trabalho aí interessante há um tempo aí com o Oliver Gardner, né, salvo engano, o treinador. Enfim, foi um confrontozinho difícil, Crystal Palace, timezinho chato, segurou ali um 0-0 contra o Chelsea no Stamford Bridge. Mas, cara, Chelsea, mesmo fora de casa aqui, ele é favorito e eu até diria bem favorito, tá, velho? Vamos até ver os confrontos da temporada passada, Matheus Montenegro, Entre eles dois, né? Pra gente ter um parâmetro, já que estamos no início, né? Tivemos 2-1 Pro Chelsea e 3-0, isso? e 3-0. E na outra 5-0, velho. Pois é. Então, um bom retrospecto recente do Chelsea. Bom, momento bet nacional, esses resultados até casam, né? Sim. Com a nossa dica. Cara, e aí vamos lá. Eu até acho que a vitória do Chelsea é uma boa, tá? Eu acho que o Chelsea vai ganhar esse jogo. Mas eu tô achando essa odd relativamente baixa, velho. 1,66 apenas, fora de casa, contra o West Ham. Eu acho que poderia muito... Se tivesse ali por volta de 1,8, 1,80 e pouco, aí a gente entraria no mérito do valor e poderia ser a nossa dica do tips aí, a vitória seca do Chelsea. Eu vou me precaver um pouquinho, tá? Pelo fato de ser fora de casa, ainda é início de temporada, o Chelsea já deu uma tropeçada na primeira rodada. A odd aqui vai ser mais baixa, mas a gente fica mais E o Chelsea protegido. tem aquela questão também para temporada curta, né? Porque ele Exato, jogou a final da exato, Conference League, já exato. foi direto para o Mundial, chegou à final, foi campeão. Pois é. E teve um tempo Cara, menor. inclusive deu uma queda aqui nessa odd, tá, velho? Porque a vitória do Chelsea, ela tava até pagando um pouquinho a mais, tava em 69, salvo engano. Essa aqui tava em 46, que é o dupla hipótese do Chelsea, mais de 1,5 gols, tá? A odd é mais baixa, mas aqui eu acho que é mais seguro. Até porque, pô, o West Ham em casa, precisando já dar uma resposta ali, tomou um 3-0 fora, eu acho que isso vai condicionar para um jogo um pouquinho mais de gols. É uma aposta que bateu em todos os confrontos ali de Chelsea e West Ham que a gente observou, né? Aqui, a gente tem os empates com gols, então por isso que eu acho que é uma opção mais segura do que ir na vitória seca do Chelsea. Mesmo a odd sendo mais baixa, a odd não sendo relativamente atrativa, eu acho que aqui a gente fica mais protegido, né? Muito bem, então dica dada para o West Ham e Chelsea, né, campeonato inglês. Agora a gente vai para a Espanha, tá? Tem Betis, né, o nosso xará aqui, e Sim. o Alavés. Olha aí, o Betis do dia. Sexta, 4h30 da tarde, lá no estádio de La Carturra. Pois é, Real Betis contra Alavés. Real Betis é um timezinho mais interessante, tá, velho? Foi do que o bem, né? Alavés. Foi vice-campeão, inclusive, da Conference League, né? Sim, perdeu pro Chelsea na final, né, temporada Deu passada. uma arrancada no final do Campeonato Espanhol. Sim. O Alavés estreou com vitória, né? Inclusive, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ver como foi aí a primeira rodada aí das duas equipes, né? O Betis que pode ser dizer deu uma tropeçada contra o Elche que acabou de subir, né? O Elche subiu agora, empatou em 1-1 fora de casa. Tava ganhando, tomou um empate, né? Foi melhor no jogo de forma geral, tá? Criou bem, criou muito a equipe do Real Betis. É um timezinho parecido com a da temporada passada ali também, né? Segue ali alguns dos seus principais jogadores. Enquanto isso, o Alavés estreou com vitória, mas uma vitória relativamente fácil, né? Contra o Levante, que é um time que deve brigar para não cair. E, cara, é isso ainda, início, né, de temporada. A gente vê que foram 2 joguinhos movimentados, ambas marcam ali, bateu nos 2. E a gente pode até trazer aqui confrontos recentes, né, da última temporada, só para ter um parâmetrozinho aqui. O Alavés venceu por 3-1 e o outro jogo foi 1-0-0, tá? O Alavés acabou levando a melhor, mas o Betis foi melhor classificado na temporada passada, né? Muito bem. É porque o Betis começou mal, né? Ele deu uma Começou arrancada muito no mal, final, muito né? mal. Sim. E esse jogo foi em janeiro, né? Que era ainda início do segundo turno, exato. né? Então, E que ainda tava meio mal o Betis. O Betis ele pegou uma sequência absurda, tanto que chega na final da Conference League, né? Ele melhora ali também na Copa. Bom, vamos agora para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro. Temos a vitória do Betis aí, já pagando uma odd interessante. 81. Vamos nela? Cara, e assim, é mais time, é favorito, mas é aquela coisa de se precaver, eu acho, sabe? Primeira rodada. É uma leitura muito parecida com a que eu trago do Chelsea. Só que aqui é diferente porque o Betis não é um time que passa tanta confiança contra o Chelsea, tá? Mas em casa, contra um time que é um pouco mais fraco que ele, porém o Alavés estreou com a vitória. O Betis, pode ser até dizer que foi um tropeço, né? Mesmo sendo fora de casa, contra o Elche ali, a equipe que deve brigar na parte de baixo,
pode-se dizer que o Betis até deu uma tropeçada. E por isso eu não vou na vitória seca. Eu recomendaria a vitória para o apostador que tiver a oportunidade de acompanhar o jogo. Se você vê ali com 5, 10 minutos que o Betis já estiver no ímpeto muito grande, aí você pode ir na vitória, até porque a odd vai estar mais atrativa, né? Mas em termos de proteção, ficar um pouco mais seguro e levando em consideração a estreia dos dois times, que foi movimentada, né? A gente viu que ambas marcas matando os jogos dos dois times. Eu prefiro o Betis ou empate combinado com mais de 1,5 gols no jogo. Porque aqui a gente tem uns empates com gols também, né? Como foi na estreia do Betis. Então a gente não fica com apenas a vitória e bota empates com gols aí e tira o 1-0 da conta, né? Isso. A gente só não tem o 1-0 aqui. Se isso acontecer, seria red. Mas eu acho que tende a ser um jogo movimentado. Eu imagino que é uma partida para 2-1 Betis, 3-1. Eu acho que é por aí a tônica. E se for 2-0 aqui é green também. Muito bem, então de cada daí para Betis e Alavés, né? A gente encerra aí o futebol europeu, mas tem um joguinho da Série B, tá? Ah, um belo jogo. Joguinho ali disputando a parte de cima, Criciúma e Novo Horizontino, né? Jogo sexta, às 9h30 da noite, no Heriberto Rios, né? Já é a 23ª rodada. Duelo de Tigres, Fábio, mano. Pois é, dois times aí que devem brigar. Tigre Carvoeiro e Tigre do Vale. Tigre do Vale, salvo engano, Novo Horizontino. Pois é. Cara, um confrontozinho muito bom. Vamos lá pro nosso Game Arena para dar uma ilustrada aí em informações, né, dos dois times que eu acredito que vão brigar pelo acesso. O Criciúma, inclusive, caiu ano passado. Tá aí, ó, na primeira telinha já aparecem os dois times, né, o Novo Horizontino em quarto com 36 pontos e a gente tem o Criciúma em sétimo com 33. Eu falei 36 pontos mesmo no Novo Horizontino ou 34? Enfim, 36. Tem 36, tá certo. Se o Criciúma vencer, ele já empata ali na quantidade de pontos. Essa briga tá muito boa pelo acesso, tá, da segunda divisão nacional. O Novo Horizontino que já bateu na trave aí nos últimos anos para subir para a elite e vem numa queda de rendimento, né? Isso que preocupa, porque é um time que já tem essa fama de pipocar e, cara, ele vem numa sequenciazinha aí ruim, tá? Vamos começar pelo Criciúma? Já a gente chega no Novo Horizontino. Vamos lá, o Criciúma aqui empatou, né, com o Atlético, que ficou com um jogador a menos, né, no início do primeiro tempo ainda, e aí acabou levando um empate na etapa final, 1-1. Aí fez 4, né, virada contra o Atlético, tomou 2-0, virou para 4-2. Aí teve o tropeço, né, essa derrota para o Operário 1-0. Inclusive, nessa sequência, foi que ele não marcou gol, né? Sim. Eu ia trazer justamente essa estatística, velho. Vou até contar aqui direitinho, calma. São dos últimos 13 jogos, desde essa vitória aqui contra o Paysandu, o único jogo que ele não marcou gol foi aquele. Ou seja, fora marcou gol em 12 dos últimos 13 jogos. E aí a gente vê que é uma senhora sequência, né? Foram 8 vitórias nesse retrospecto aí e apenas 2 derrotas. Então é um time que cresceu, começou a Série B ali até na parte de baixo. E aí é onde entra a grande questão, ao meu ver, que passa muito pela análise da partida. O momento recente e ruim do Novo Horizontino. A sequência ruim, era uma sequência muito boa, era um time muito difícil de ser batido, estava até empatando muito ali, mas não perdia bastante, tá, o Novo Horizontino. Aí ele toma um 4-0 do CRB, que vinha numa fase, empatou em casa contra o Novo Horizontino, empatou fora contra um Volta Redonda, que é o time de par de baixo, e perdeu em casa para o Coritiba. Inclusive, a gente já trouxe essa análise no jogo contra o Coxa, e a dica do tipster da gente ali foi um dupla hipótese do Coritiba, e o time até venceu, né? Então, caiu bastante de rendimento, e tem outro ponto que eu gostaria de trazer aqui rapidamente, tá? O Novo Horizontino, ele é o 4º colocado. Porém, se a gente vê aqui essa opção disponível ali, ó, no Game Arena, que é para ver apenas a tabela de classificação, considerando os jogos como visitante. Olha onde está o Novo Horizontino, em 11º. Então ele é um time que tem a força da sua casa como preponderante para essa boa campanha. Fora de casa ele já deixa um pouco a desejar, um time que só marcou 11 pontos em 10 jogos fora de casa, que é pouco para um time que está brigando pelo acesso, né? Uma goleada, né? 4-0 4-0 recente, pois é, velho. Não vem numa boa fase. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque temos odds. Série B é muito bom de odd, né? Assim, sim, é muito bom, é bom. As odds geralmente são altas, né? Exato. Tanto que o nosso retrospecto tanto para gol como para... A galera, inclusive, a gente sempre lê os comentários, a galera percebe muito que tem esse padrão, às vezes, a gente mandar um gol do azarão, justamente por isso, porque é muito nivelada e a gente encontra muitas odds de valor na Série B, né? Então tem dado bom. Espero que mais uma vez essa aqui dê boa, porque inclusive vai ser a nossa hotbet, né? Eu acho o Criciúma bem favorito para esse jogo, e inclusive eu vou deixar essa recomendação para a galerinha que curte odd alto, que curte um bingo, né, eventualmente. Essa vitória do Criciúma eu acho que vai bater, tá? O momento do Tigre, ao meu ver, é bem melhor do que o Novo Horizontino, tá jogando mais bola, tá mais confiante, e o Novo Horizontino fora deixa muito a desejar. Eu acho que o Criciúma vai ganhar. E essa odd, ela tá tão boa que ela abre margem pra gente dar uma aposta ainda mais segura, né? Que vai ser o quê? O dupla hipótese do Criciúma combinado com um golzinho do Tigre. Aqui a gente tem aquela oddzinha que beira ali 1.5, pra quem curte mais a segurança, essa aqui vale super a pena, porque a gente tá na vitória do Criciúma ou empate, tirando 0-0. Qualquer empate com gol
vai ser green também aqui nessa Acho que aposta. 0x0 não teve, pelo menos os 15 últimos jogos do Criciúma, nenhum Sim. foi 0x0. Boa, e vale lembrar esse detalhe, né? O Criciúma marcou gol em 12 dos últimos 13 jogos. Então, mesmo que seja empate esse jogo, eu imagino que seria empate com gols. Então, por isso, gosto demais dessa opção e vai ser a nossa hot bet aí dessa sexta-feira. Vamos com stake dobrada, dupla hipótese do Tigre Carvoeiro e mais 0,5 gols. Muito bem, então de cada para Criciúma e Novo Horizontino, né? Nossa hotbet desta sexta-feira e valeu demais, tá? Pela sua Obrigado. audiência, pela sua sintonia. Deixa o like no vídeo, super importante o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual a melhor pedida para esta sexta-feira aí de futebol nacional e internacional. Valeu, tamo junto e até Valeu, a próxima. Fábio. E lembre-se, Tamo tá? junto. Aposta é entretenimento, não é investimento. Vai na boa, jogue com responsabilidade. Tamo junto, valeu. Tamo junto.